Vamos ler a palavra do Senhor? Livro de Jó, capítulo 1, e o verso de número 20, diz assim a palavra de Deus: Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou, e disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Verso 22. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Leia também o capítulo 2 e o verso de número 10. Capítulo 2, verso 10. Mas Jó respondeu: Você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, porque não receberíamos também o mal? Em tudo isto, Jó não pecou com seus lábios. Estamos vivenciando períodos de sofrimento e de tribulações. Os sinais evidenciados do mal em todas as esferas da sociedade, inclusive na nossa própria família, é uma confirmação clara e evidente da volta do Senhor Jesus Cristo. Todos nós estamos alarmados, perplexos, e ao mesmo tempo orando e ajudando os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Uma verdadeira calamidade. Cidades inteiras, famílias inteiras, soterradas pela lama, pelos escombros. É difícil descrever a tristeza e a angústia das pessoas que estão vivendo isso de perto no Rio Grande do Sul. E quando nós olhamos para essas questões todas e internalizamos e pensamos, nós perguntamos para nós mesmos: como fica o homem em relação a Deus? Como fica a nossa fé, a nossa confiança em Deus, em meio às lutas e sofrimento? E existe uma diferença muito grande entre o louvor e a adoração. O louvor pode ser prestado a Deus por todas as pessoas, por todos os animais. A Bíblia diz: quem tem fôlego, louve ao Senhor. Porque o louvor está relacionado com aquilo que Deus faz, com aquilo que Ele realiza, com a sua provisão, com a sua providência, com seus milagres. E nós louvamos a Deus por tudo que Ele realiza na nossa vida. É muito bom louvar, porque o louvor está relacionado com aquilo que eu recebo, com aquilo que Deus está me dando, me ungindo, me tocando, me abençoando. Então você louva a Deus. E você vê Abraão louvando, Moisés louvando, Daniel louvando, a história da igreja louvando por tudo que Deus faz. Mas a adoração é diferente. Porque a adoração não está relacionada com aquilo que Deus faz. A adoração está relacionada com aquilo que Deus é, com a sua soberania, com seu poder, com a sua glória, com a sua eternidade, com seu propósito, com a sua vontade. Quando eu adoro a Deus, eu adoro independente daquilo que eu recebo de Deus, se é mal ou se é bom, se Deus dá ou se Deus tira.
Porque adoração está relacionado com comunhão. É o meu relacionamento com Deus. É o relacionamento do pai com o filho, que não vai embora de casa porque o papai não tem dinheiro para comprar comida, e vai embora com outro que pode te dar comida. A adoração é relacionamento, é intimidade, é conhecimento, é estreitamento de propósito. E observe que aqui na história de Jó, nós temos a evidência disso. E pensando no que está acontecendo no Brasil todo, e estejam preparados, porque qualquer um de nós pode ser alcançado pelos vendavais. Saiu uma relação em que a cidade de Belém está incluída entre as 29 cidades mundiais para sofrer qualquer tipo de fatalidade relacionado a enchentes. Vocês leram essa manchete? Como está o seu relacionamento com Deus? Como está a sua vida com Deus? Como está a sua comunhão com Deus? O nome Jó, que aparece já no primeiro verso, havia um nome na terra de Uz, cujo nome era Jó. Jó significa voltando para Deus, ou aquele que volta para Deus, ou aquele que depende de Deus no meio do sofrimento e da dificuldade. O nome Jó se torna este símbolo de homem tão maduro espiritualmente, que apesar do sofrimento mais extremo que ele passou, ele continuou confiando em Deus antes, no meio e depois da luta que ele enfrentou. Ele permaneceu confiando no Senhor. Mas a primeira coisa que eu queria que você avaliasse aqui nesse texto é que o nosso sofrimento está relacionado diretamente com a soberania de Deus. E quando nós falamos de soberania de Deus, nós cristãos, às vezes, embarcamos em conceitos relativos, mundanos, hoje apregoados, e nós nos acovardamos e nos intimidamos em acreditar que Deus está no controle de todas as coisas, inclusive no meio das perdas. Deus está no controle. Aqui nesse texto, nós sabemos que o agente direto é Satanás, mas Satanás só age porque Deus permite. E quando nós falamos de soberania de Deus, nós compreendemos a soberania de Deus na vontade diretiva de Deus e na vontade permissiva de Deus. Na vontade diretiva de Deus é quando o sofrimento já está estabelecido na Bíblia e programado. Por exemplo, o sofrimento da grande tribulação já está dito na Bíblia, que se Deus não abreviasse a tribulação depois do arrebatamento da igreja, ninguém escaparia, mas por causa dos escolhidos, a tribulação será abreviada. E a grande tribulação, teologicamente, o período de 7 anos depois do arrebatamento da igreja, que será o aparecimento do anticristo, do falso profeta, que reinarão na terra, é a trindade satânica: Satanás, o anticristo e o falso profeta. Abro aqui um parêntese para contestar teólogos que estão indo para a televisão, para as mídias sociais, dizendo que a igreja vai passar pela grande tribulação. Eu não vou, porque a Bíblia diz que Jesus virá para nos livrar da ira futura. E a Bíblia diz que a grande tribulação, como está em Apocalipse, é o juízo de Deus sobre a terra. A grande tribulação
não será produzida por Satanás, por anticristo e pelo falso profeta. O anticristo, Satanás e o falso profeta, eles serão parte do juízo de Deus. Mas Deus julgará a terra no período dos 7 anos. Então, é inconcebível você acreditar que Deus vai deixar a sua própria igreja para ser ajuizada, punida por Ele, julgada por Ele. Eu não. Eu serei arrebatado antes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê que será arrebatado por Jesus, levante as suas mãos. Mas nós temos a vontade permissiva de Deus. Qual é a vontade permissiva de Deus? É quando Deus permite. E às vezes Ele dá explicações. Em outros momentos Ele não dá explicações. No caso de Jó, se você ler o verso de número 6, o sofrimento de Jó começa assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Eu não consigo explicar para você onde aconteceu essa reunião, como é que Satanás aparece no meio dos anjos de Deus. Mas se você ler Apocalipse capítulo 12, verso 10, está escrito que ele é o tentador dos nossos irmãos, e ele comparece diante de Deus dia e noite, para nos acusar diante de Deus. Hoje, não é só Jó não, hoje, ele comparece diante de Deus para nos acusar. E diz a Bíblia: então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Você reparou no meu servo Moisés? Você reparou no meu servo João Miranda? Você reparou no meu servo Marcos? Não há ninguém na terra como ele. Ele é um homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Deus dando testemunho de Jó. Então a primeira coisa que cai por terra é que sofrimento não está relacionado se você está desviado ou não. Do ponto de vista de Deus, quando você é temente, quando você é reto, quando você é fiel, a tribulação está endereçada para você também. Esse conceito preconceituoso que hoje está varrendo as redes sociais, dizendo que o Rio Grande do Sul está sofrendo porque tem isso, porque tem aquilo, porque por causa do satanismo, porque tem o menor número de evangélicos. Pare com isso. Lá tem crentes morrendo, tem igrejas inundadas, tem empresários que faliram. Então Jó é um homem correto diante de Deus. Deus avalia, Deus dá o atestado. E quem está falando isso é Deus. Viste o meu servo Jó. Então, no ponto de vista de Deus, o sofrimento não é endereçado para quem não presta. É endereçado também para quem é íntegro. Quem está entendendo? Segundo lugar, se a gente for dar uma analisada aqui na vida de Jó, Jó, ele é um excelente pai de família. Se você ler o verso de número 2, diz o texto: nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Jó amava tanto os seus filhos, cuidava deles. Ele, como homem rico, ele dava sustento para toda a sua casa. A gente lê para a história de Jó que ele é um homem, um empresário que não se dedica ao consumo, nem ao materialismo. Apesar de ter muita coisa, mas ele tem tempo para cuidar da sua casa, dos seus filhos. Se você ler o verso de número 5, diz: quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo
o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Então Jó não passa pela tribulação porque ele é um péssimo pai de família, porque ele tem uma péssima esposa, porque Deus quer provar a vida dele. Essas bobagens que a gente fala quando alguém está sofrendo: é a mão de Deus, é a mão de Deus. Você está entendendo? Uma coisa interessante que eu li sobre a vida de Jó está no capítulo 29, verso 12. Jó, ele era um excelente cidadão de ajudar aos necessitados. Ele tinha missão contra a fome dele. Ele doava cestas básicas, ele defendia os direitos das pessoas necessitadas. Se você ler o verso de número 12: porque eu livrava os pobres que pediam ajuda, e também o órfão que não tinha quem o socorresse. Isso aqui é o desabafo de Jó durante o sofrimento dele. Capítulo 29, verso 12. Porque ele estava tentando compreender o seu sofrimento. E ele diz no verso 13: a bênção do que estava prestes a perecer vinha sobre mim, e eu fazia o coração da viúva cantar de alegria. Você faz do coração da viúva cantar de alegria? Verso 14: eu me cobria de retidão, e ela me servia de roupa. A minha justiça era como um manto e um turbante. Olha o que ele diz no verso 15: eu era os olhos do cego e os pés do aleijado, era pai dos necessitados, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Eu quebrava os queixos dos iníquos e arrancava as vítimas dos dentes deles. As pessoas que viam Jó no seu estado deplorável, cheio de chagas, possivelmente um câncer de pele, algo nojento, desprezível, que não conheciam a história de Jó, talvez dissesse: esse cara está sofrendo porque ele era um homem muito horrível, muito perverso. Não. Na soberania de Deus, que não dá para a gente entender, Jó está sofrendo, mesmo sendo um homem temente, reto, íntegro, um excelente pai de família, um excelente cidadão, defensor dos necessitados, das viúvas, dos órfãos. Jó está sofrendo, mas ele é um empreendedor. Se você ler o capítulo 1, a partir do verso 1, diz que, a partir do verso 3, ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi. Juntas aqui é dupla, né? 1.000 bois, 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Ele era um empreendedor, trabalhador, agricultor, pecuarista. Não era preguiçoso. Para alguém dizer: está sofrendo porque é vagabundo, Deus está punindo ele porque ele não quer nada com a vida. Então, queridos, nós devemos ter muito cuidado quando nós tecemos considerações sobre o sofrimento dos outros. E há algo que eu quero dizer para você: não deixe que a opinião de alguém sobre o seu sofrimento interfira no seu relacionamento com Deus, porque só Deus sabe por que você está sofrendo. Só Deus sabe por que você está sofrendo. A segunda lição que eu aprendo aqui nesse texto é que Satanás, ele sempre está relacionado com o nosso sofrimento, mas ele é invisível. A gente só sabe que foi Satanás que agiu aqui porque o texto conta. Mas na própria história que vai se desenrolar a partir do capítulo 3,
em diante, até o final do livro de Jó, nem os amigos de Jó, nem Deus fala mais sobre o diabo. Sabe qual é a maior raiva do diabo? É que ele só aparece no capítulo 1 e no capítulo 2, sendo um agente infernal, invejoso, querendo destruir a vida de Jó. Mas quando você é um crente que adora a Deus e louva a Deus e coloca a sua confiança em Deus, você não fica fazendo propaganda por diabo. Um dia eu tive que ouvir calado de uma pessoa que foi na igreja, e ele disse: pastor, eu fui lá no culto da igreja, mas eu não fiquei até o final. Eu disse: mas por quê? Porque o pastor falou mais no diabo do que em Deus. Ele falou mais nos demônios do que em Deus. Se você observar aqui, em momento algum, Jó diz: foi o diabo. Ele não fala no diabo. Satanás só é mencionado aqui no capítulo 1, no capítulo 2, quando ele vai diante de Deus como acusador, acusar Jó diante de Deus. É só nesse momento que ele aparece na história. Mas se você vai para a realidade de Jó, o que é que Jó está dizendo? O Senhor deu, o Senhor tirou, nu saí do ventre da minha mãe, nu vou voltar para lá, louvado seja o nome do Senhor. Agora, observe que tudo que acontece com a vida de Jó está relacionado com dois povos e dois fenômenos da natureza. Se você acompanhar a leitura, você vai ver que no verso 13, chega a notícia de que os sabeus, um povo daquela época, vem contra os bois e contra as jumentas e mataram os servos e os animais, ou melhor, mataram os servos e saquearam os bois e saquearam as jumentas. Se você ler a história, onde está Satanás aqui? É os sabeus. Houve uma guerrilha. É Satanás invisível levantando inimigos contra você. Mais adiante, o texto diz: quando este ainda falava, veio outro mensageiro e disse, olha só, o fogo de Deus. O mensageiro ainda atribui falsamente, dizendo que era um fogo pentecostal, que tinha queimado as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Os sabeus, onde está Satanás? Escondido. Onde está Satanás aqui? Escondido. Quem é que queima? É o fogo. Quem recebe a culpa? Deus. Foi fogo de Deus. Mais à frente, no verso de número 17, enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos e atacaram os camelos e os levaram embora. Sabeus, fogo do céu, e os caldeus. Por último, a alma de Jó é atravessada. Todos os seus 10 filhos morrem. Verso de número 18. E quem mata? Quem é que mata os filhos de Jó? Quem é? Quem são os demônios? Cadê o nome deles aqui? Cadê Satanás? Cadê a mão de Satanás? Não aparece ele aqui. Diz o texto: os seus filhos e suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os cantos da casa. E ela caiu sobre os jovens e eles morreram. É o mesmo vento que sopra no barquinho de Jesus com os apóstolos para naufragar no meio do mar da Galileia, porque do outro lado estava a cidade de Gadara,
onde tinha um homem possesso com 6.000 demônios, e Satanás sabia que Jesus estava indo para lá para expulsar os demônios, então ele queria afogar Jesus e os discípulos. Então, por trás dos sabeus, por trás do fogo, por trás dos caldeus, por trás do vento, está escondido quem? Satanás. Ah, pastor, minha geladeira queimou. Ah, pastor, o vento levantou o telhado da casa. Ah, pastor, deu uma enchente. Isso tudo é fenômeno natural? É fenômeno natural. Mas quem é que está soprando? Quem é que está intentando contra a tua vida? Quem é que está buscando ocasião para destruir a cidade? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei o que é a sua terra. Porque Satanás age, e a melhor forma de Satanás agir é se esconder através do teu professor, atrás do teu colega. Efésios capítulo 6, verso 10 diz que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades, espíritos malignos, demônios. E eu quero profetizar que em nome do Senhor Jesus, toda e qualquer ação de Satanás está sob o domínio e o poder de Deus. Não, eu vou repetir de novo. Levante as suas mãos e profetize comigo. Diga: toda ação, todo poder de Satanás está sob o controle de Deus. A Bíblia diz que aquele que está em Deus, o diabo não lhe toca. Mas aqui eu vou ler um texto que Deus permite ele tocar. Olha o texto que diz aqui. Verso de número 9. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, de sua casa e de tudo que ele tem? Olha só. Quem é que está fazendo esta declaração? Escute, Satanás é o nosso acusador diante de Deus. Eu já ouvi alguém pregar, não sei se ele está correto ou não, que Jó intercedia pelos seus filhos, mas não tinha ninguém intercedendo por ele. Ou que Jó intercedeu pelos seus filhos e esqueceu de orar por ele. Satanás está dizendo para Deus: tu o cercastes, tu colocaste uma cerca em volta dele, tu colocastes uma cerca ao redor dele, da casa dele e de tudo que ele tem. Olha o que Satanás está dizendo: eu não posso fazer nada contra ele, nem contra a casa dele, nem contra tudo que ele tem. Porque o teu poder e a tua glória está em volta dele. Diga: aquele que está em Deus, o diabo não lhe toca. Mas Satanás está lá, dizendo para Deus: mas Senhor, será que é à toa que a Thelma te serve?
Será que é à toa que Moisés te serve? Prova a fidelidade dele. Tira um pouquinho dessa cerca. Deixa eu agir. O Senhor vai ter uma surpresa. Ele te serve pelo carro. Ele te serve pelo salário. Ele te serve pela esposa. Ele te serve pelo filho. Satanás está dizendo para Deus: a adoração de Jó é comprada. Tira a cerca. Diminui essa cerca. Deixa eu agir. E eu vou provar que se vier a pandemia da Covid, ele não volta mais para a igreja. Eu vou provar para o Senhor que se vier uma enchente no Rio Grande do Sul, vai acabar com a igreja. Aí esse verso 12, meu irmão, dá um medo. Imagine que Satanás está conversando com Deus a teu respeito agora, porque ele é o acusador. Apocalipse capítulo 12, verso 10. Ele nos acusa diante de Deus. Quem é que ora por você? Quem é que está intercedendo por você? Quem é que está clamando pela sua alma? Satanás está pedindo para se andar contigo. Quem se lembra aqui do que Jesus falou para Pedro? Momento antes da crucificação, Jesus falou para Pedro: Satanás pediu para te peneirar. Aí Jesus disse o quê? Mas eu clamei por ti, para que não fosse peneirado? Não. Deus entregou Pedro na mão de Satanás para ser peneirado. A única coisa que Jesus clamou foi: mas eu clamei por ti, para que a tua fé não desvaneça. Diga: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Me dá essa maturidade que Jó teve, mas sem que eu tenha que passar por tudo que ele passou, Senhor. Tu não precisa peneirar a minha vida como o Senhor peneirou Jó. Então, meu querido, abra a boca e adora. Na tua casa adora. No teu trabalho adora. Lá na tua escola adora. Não deixa que o diabo fique com dúvida a respeito da fé que você tem em Deus. Você entendeu o que eu falei? Deus não tinha dúvida sobre a integridade de Jó, mas Satanás tinha. Deus permitiu que ele fosse tocado, para que o nome de Deus fosse glorificado diante de Satanás. Tem muitas pessoas que entram numa questão e perguntam: por que Deus permitiu que Jó sofresse? E muita gente levanta várias configurações, considerações. Tem livros e livros sobre isso. Porque Deus permitiu que Jó sofresse. Para mim, está aqui no capítulo 3, verso 25 e 26. Jó, capítulo 3, verso 25 ao verso 26. Olha o que diz o texto: aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, não tenho sossego, não tenho repouso, só tenho inquietação. Eu vou ler de novo. Aquilo que temo me sobrevém, e aquilo que eu receio me acontece. Apesar de ser íntegro, apesar de ser fiel, apesar de ser um excelente pai de família, apesar de cuidar dos órfãos e das viúvas, mas lá no íntimo, Jó tinha medo. Deus permitiu essa tribulação para arrancar
o medo de dentro do coração de Jó. Aí você diz assim: pastor, o tratamento que Deus fez com Jó é o mesmo comigo? Não. O tratamento de Abraão foi um, o tratamento com Moisés foi outro, o tratamento com Daniel foi outro, o tratamento que Deus faz na minha vida é outro, o tratamento que Deus faz com você é outro. Ah, não vou casar porque o filho da minha mãe morreu, não vou casar porque a vida do meu pai é muito atribulada. Não. Você tem que viver o seu propósito e a sua vontade em Deus. E escute. Depois Deus, na segunda tentação de Satanás, ele restringiu mais ainda a cerca, porque Satanás volta a segunda vez. E Deus pergunta para ele: viste o meu servo Jó? Íntegro, fiel, reto, se desvia do mal. Eu não sei, a Bíblia não diz quanto tempo levou entre a primeira e a segunda prova, porque a Bíblia diz: um dia veio Satanás, e um dia, a gente não sabe se foi 5 anos, se foi 1 mês, se foi 2, 3 anos, a gente não sabe. Mas na primeira tribulação, Jó perdeu a família, perdeu os filhos, perdeu todos os bens. O que Jó fez entre a primeira prova e a segunda prova? Será que ele foi vender pastel nas esquinas? Será que ele pegou um bezerrinho para criar de novo, recomeçar a vida? Eu não sei. Mas a Bíblia diz que Satanás ficou insatisfeito, porque Deus disse para ele: viste meu servo Jó, sem filhos, sem dinheiro, sem ovelha, sem gado, mas ele permanece fiel. O padrão da igreja é adoração a Deus, independente do que nós temos, independente do que nós possuímos, de sermos fiéis ao Senhor. Na segunda prova, Satanás disse a Deus: diminui mais a cerquinha, deixa eu tocar no seu corpo, porque tudo que o homem tem, ele dá por causa da sua saúde. É o que está no verso 4. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida. Mas estende a tua mão e toca nos ossos, na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida, não toca na sua alma. Às vezes, irmãos, nós não entendemos por que Deus nos deixa hipertensos, por que Deus nos deixa com bico de papagaio, por que Deus nos deixa puxando a perna, por que Deus nos deixa gagos, por que Deus nos deixa aleijados, como Jacó. Eu acredito em cura divina, e porão as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas me explique como foi que Paulo escreve para Timóteo, dizendo: Timóteo, toma aí um pouquinho de vinho como remédio, porque você é um homem muito doente. Um homem que curava tudo, mas não curou o seu sucessor, Timóteo. E na história, Timóteo é um homem meio que hipocondríaco, doente. Eu conheço o pastor em Belém, pastor Enertino, vocês conhecem? Há quase 30, 20 anos eu conheço o pastor Enertino, desde a minha juventude. Eu conheci ele fazendo hemodiálise uma vez por semana. Hoje ele faz hemodiálise todos os dias. Mas ele construiu vários templos em Belém. Ele construiu o maior templo no meio da lama, ali na beira da Roberto Camelier, um dos templos mais lindos. Um homem que o rio não funciona, mas construiu. E todas as vezes que eu queria parar,
Deus disse: tu tem perna, tu tem orelha, tu tem ouvido, tu tem rim. Cria vergonha, te levanta. Jó está lá, adorando. E o que eu acho lindo é que diz o texto, no capítulo 2, verso 10. Verso 8. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então a mulher lhe disse: você ainda conserva a sua integridade? Quantas vezes você ouve isso? Você ainda é crente? Você perdeu tudo, perdeu o carro. Foi só você aceitar Jesus que a tua vida emborcou. Jó, no meio da sua prova, capítulo 13, verso 15, diz: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 19, 25, eu sei que o meu Redentor vive e se levantará sobre a terra. Eu vou encerrar. Do capítulo 3 até o capítulo 37, são os 4 amigos de Jó, que vêm como cães raivosos para interpretar o seu sofrimento. Elifaz, Zofar, Bildade. O Eliú é mais moderado. Mas todos eles, alternando os discursos, como hienas espirituais, diziam para Jó: tu está sofrendo porque Deus está te punindo. Tu está sofrendo porque tu não soubeste usar os bens que Deus te deu. Tu está sofrendo porque tu praticou iniquidade. Tu está sofrendo porque é Deus que está te castigando. E quando você chega no capítulo 38, então do meio do redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse, capítulo 38, verso 1: quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Deus fala para Jó: cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Leia todo o capítulo 38. Leia também o capítulo 39. Deus só fala de jacaré, crocodilo, usa alguns exemplos de árvores, de aves. E Deus diz para ele: eu sou o Senhor, eu faço como quero, eu dirijo como quero, eu sou soberano sobre a vida do crocodilo, do hipopótamo, eu governo o céu e a terra, e eu não tenho que dar satisfação nenhuma para ti, Jó. A gente queria que Deus viesse e dissesse: Jó, meu querido Jó, tu está sofrendo. Não. Deus diz: Marcos, seja homem, confia em mim. Eu sei quais são os propósitos que eu tenho para a tua vida. Diga: Deus, me ensina a confiar em ti, Senhor. Peça para Deus. Abre a tua boca. Se você reclamou hoje, se você xingou hoje, se você quis morrer hoje, se você falou mal de alguém hoje, Deus está dizendo: não te mete na vida dos meus filhos, eu estou tratando de cada um segundo a minha vontade. E olha, eu vou te dar um aviso não, uma mensagem de Deus: não te mete na tribulação de ninguém, porque pode sobrar para você. Se você vê alguém na prova, vá lá, ore por ele, leve cesta básica, chore com ele, abrace, derrame o seu coração, mas não te mete. Não diga: por que, Senhor? Isso é injusto, Senhor. Vai sobrar para ti. Jó responde para Deus. E quando não chega no capítulo 40, Deus fala a segunda vez com Jó. Então o Senhor do meio de um redemoinho respondeu a Jó e disse: cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Será que você está querendo anular a minha justiça? Ou me condenará para se justificar? Você tem um braço forte como o braço de Deus? Aleluia. Eu quero que você
Louve a Deus, porque quando Deus para de falar com Jó, Deus manda os amigos dele, ele faz Zofar, Bildade pedirem perdão para Jó. Jó ora por eles, e diz a Bíblia que enquanto Jó orava por eles, veja o verso 10 do capítulo 42. Capítulo 42, o verso 10 diz assim: o Senhor restaurou a sorte de Jó quando este chorou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que ele tinha antes. Diga: Senhor, eu te adoro com toda a minha alma, com todo o meu ser. Eu não sei qual é a prova que você está passando, eu não sei qual é a luta que você está enfrentando, eu não sei o que você está passando, com perdas familiares, perdas patrimoniais, lutas, perseguições. Mas eu quero declarar para você, meu irmão: continua adorando, continua adorando, continua adorando, continua adorando. Com a metade deste coração, continue adorando. Com a metade desse pulmão, continue adorando. Ainda que você esteja se arrastando, continue adorando, porque Deus está no controle. Ele é maior do que o inferno, Ele é maior do que Satanás, Ele é maior do que a miséria, Ele é maior do que todas as forças do universo. E Deus está no controle da tua vida. E o mesmo Deus que mudou a sorte de Jó é o mesmo Deus que está no controle para mudar a tua vida e a tua sorte, em nome do Senhor Jesus. Eu não sei qual é a dor do seu sofrimento, mas continue adorando, porque Deus vai mudar a tua sorte. Se você crê que Deus muda a tua sorte, e se você quer adorar a Deus independente do que está acontecendo com você, se prostre diante de Deus. Talvez a família que você tem não é a família que você quer, talvez o filho que você tem não é o filho que você gostaria que fosse, talvez o trabalho que você tem não é o trabalho que você gostaria de ter, talvez a casa que você more não é a casa que você gostaria de morar. Mas adora, adora, e diga: Senhor, Tu podes mudar a minha sorte. Adore a Deus, clama ao Senhor. Mesmo com esse câncer, mesmo com esta pedra no rim, mesmo com esta infecção, te prostra diante de Deus, clama ao Senhor e diga: Senhor, a minha vida permanece fiel a Ti, Senhor. Pai, pelo poder do Teu nome, nós estamos na Tua presença, Senhor, e neste momento eu oro em favor de cada irmão que está aqui na Tua presença. Hoje nós ministramos sobre as provas, sobre lutas, sobre tribulações e aflições. Nos dá a maturidade de Jó, nos ensina a ter um coração como Jó, nos ensina a confiar em Ti como Jó, nos ensina a enfrentar as batalhas espirituais como Jó, nos ensina a ter uma fé que o Senhor está no controle de todas as coisas, nos ensina a crer que tudo é Teu, nada é nosso. O Senhor dá, o Senhor tira, mas nós queremos continuar adorando o Teu nome. Nos ensina a crer, Senhor, que o dia de hoje, o dia de amanhã e o dia depois de amanhã está no Teu controle, e o Senhor é o único que pode mudar a nossa sorte. Nos ensina a depender de Ti, não de homens. Nos ensina a colocar nossa dependência em Ti e não sobrecarregar outras pessoas. Trata o nosso coração, Senhor. Eu sei que há muitas pessoas, como a esposa de Jó, a quem Jó disse: Tu falas como uma louca. No meio do sofrimento, Senhor, nós perdemos a cabeça, nós falamos tolices, nós murmuramos. Perdoa o nosso pecado com a nossa boca, com os nossos gestos. Nós nos humilhamos na Tua presença, Senhor, e nós nos arrependemos por cada palavra de incredulidade. Mas
nós queremos declarar, Senhor, que nós cremos que o Senhor está no controle da nossa vida. Eu sou teu, Jesus. Teus filhos que estão ajoelhados aqui à frente são teus. Nós te apresentamos o Rio Grande do Sul, Senhor. Quantos filhos, quantos pais, quantas famílias, quantas pessoas estão sofrendo agora em barracões, em alojamento, sem o que comer. Pessoas que ainda nem foram resgatadas das suas casas. Nós não conseguimos entender, Senhor, a razão de tudo isso. Mas o Senhor está no controle, o Senhor está no comando. E se há alguém que pode mudar a sorte do Rio Grande do Sul, é o Senhor. Estende as tuas mãos sobre cada cidade inundada. Estende as tuas mãos sobre cada família enlutada. Estende as tuas mãos, Senhor, sobre a vida de cada um dos empresários que perderam tudo, meu Pai. Restaura as suas vidas, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor.